O texto da nossa conversa de hoje, Romanos capítulo 14, versículo 1 até o versículo 12, vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje, tá bom? Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Muito bem, esse é o texto da nossa conversa de hoje. E eu já vou começar com uma afirmação aqui que está diretamente ligada com uma realidade que a gente vive nos nossos dias. O que Paulo está fazendo nesse texto aqui é entender algo que hoje tem muita gente que tem dificuldade. Entender a diversidade de pessoas, de opiniões e de maneiras de compreender as coisas. Se você prestou atenção aí na leitura, você deve ter percebido o que ele fala. Você tem aquele irmão na fé que só come legumes e verduras. Não é? Hoje está na moda, inclusive, esse negócio de comer legume e verdura, que são os chamados veganos. Não é? Eu, por exemplo, sou vegano. As verduras que eu mais gosto são picanha, alcatra e maminha. Não é? Não sou vegano, obviamente. Não é? Óbvio, né? Hoje está na moda. Não, o legume faz bem, não sei o que tem mais lá, tal coisa. Tem quem gosta. O que Paulo está fazendo aqui é olhar para a comunidade de Roma, e isso é importante a gente entender, porque existe um contexto dentro do qual Paulo está orientando a igreja. Ele não está falando isso pensando na primeira igreja em 2023, num outro país, em outra realidade, em outra cultura. Ele está escrevendo para uma igreja que ele conhece, que ele tem informações do que acontece lá e orientando para corrigir eventuais problemas que acontecem lá. Vamos nos lembrar aqui que dentro de Roma você tem uma igreja que é composta basicamente por judeus que se converteram ao cristianismo e, portanto, tinham toda aquela tradição religiosa do Antigo Testamento, algumas, inclusive, que são problemáticas quando junta com os gentios, porque na tradição judaica, na tradição do judaísmo, havia uma série de alimentos que eram proibidos, como, por exemplo, carne de porco.
né? Antigo Testamento você vai encontrar lá, é lógico que no Antigo Testamento também o texto está direcionado para uma realidade específica, mas o pessoal costuma tirar fora da realidade, tira do contexto e quer fazer o texto dizer o que ele não diz. Quando Deus fala para o povo no Antigo Testamento, que está no deserto, tinha saído de Israel, aliás, saído do Egito, e está lá os 40 anos no deserto, imagina você morando no deserto e comer carne de porco. Meu amigo, melhor não, né? É um problema, por quê? Porque você está numa região quente demais, inóspita, e carne de porco é uma carne pesada para essa realidade. Tá? Então, você tem um contexto específico no Antigo Testamento. Só que os judeus mantiveram esses mandamentos como sendo válidos e não importa onde. E aí o que acontece? Você tem nessa igreja de Roma pessoas que vieram do judaísmo e que têm essa herança, que têm essa informação religiosa que eles já praticavam antes na religião judaica. Não se pode comer carne de animais que têm a pata fendida, que é o porco. Porco, como é que é o outro lá? Uma vez eu atropelei uma na pista indo para a minha cidade no interior, lá de São Paulo. Esqueci o nome daquele animal lá, que também tem a pata fendida, né? Não pode, é a capivara. Capivara, né? Eu acho interessante que capivara é o nome de um animal, mas hoje ela tem outros significados, né? Quando você fala que vai puxar a capivara de alguém, é a vida pregressa, né? No xadrez, quem joga xadrez, quando você fala, o sujeito é um capivara, é um cara ruim, é um cara que pensa pouco, não tem muita habilidade de análise, é capivara. Né? Então, dependendo do contexto, é o significado. Capivara é um animal que não pode comer, por quê? Porque tem a pata fendida, porque tem um mandamento lá no Levítico que diz que não pode, e que era para aquela realidade de que estava lá no deserto. Então lá é melhor não comer mesmo. Agora hoje não é mais assim, a realidade é outra, o lugar é outro, o clima é outro, você não mora no deserto, né? Mas na igreja tem gente com essa herança. E você tem na igreja gente que vem das religiões gentias, não judaicas. Aí o que acontece? Esse pessoal não quer saber desse negócio de comida, não pode. Não era parte da cultura que eles receberam desde quando nasceram. E aí você tem na igreja um que come e o outro que não come. Quem é que vai dizer o que pode e o que não pode? Né? Se fosse hoje, seria muito fácil, né? O que você faz? Pega lá o iluminado de plantão, né? Cada igreja, cada grupo religioso tem lá o seu iluminado especial, né? É o bispo não sei quem, é o apóstolo não sei das quantas, né? É o missionário não sei o quê, né? Essas coisas, e ele diz o que é, o que não é, né? Não, Paulo não tem essa preocupação. Ele manda uma carta para os romanos e diz assim: presta atenção no seu irmão que é fraco na fé. Por quê? Porque você vai ter dentro da comunidade pessoas que estão em estágios diferentes no desenvolvimento da vida cristã. Não é todo mundo igual. Tem gente que em 2 anos que está na igreja, o sujeito aprende tudo o que tinha que aprender. Tem gente que está há 30 anos na igreja, aí você tem que falar as coisas óbvias. E o sujeito continua, não pode. Por quê? Porque a maneira e a velocidade de desenvolvimento de uma pessoa para outra não é igual, né? Por isso que você vai encontrar Paulo em outro texto dizendo, olha, pelo tempo que vocês têm de conversão, vocês já deviam ser mestres, né? Você já devia ter aprendido tudo o que tinha que ter aprendido. E nem sempre as pessoas aprendem, né? Às vezes por desinteresse, às vezes porque tem dificuldade mesmo de aprendizagem, às vezes por falta de ter quem ensine, também acontece, né? E aí então Paulo faz o quê? Ele dá uma orientação prática. Como é que você lida dentro de uma comunidade cristã que você tem pessoas com ideias diferentes, com opiniões diferentes, às vezes com coisas que a gente às vezes nem considera importante,
né? Como por exemplo, ele fala aí, um come carne e o outro só come legume. Quem que é mais espiritual dos dois? Nenhum dos dois, é irrelevante, né? E aí Paulo vai dar uma orientação prática para quê? Para dizer o seguinte: se você é do que come de tudo, não despreze o irmão porque ele não come. Se você é do que não come de tudo, que acha que a carne faz mal, né? Eu tenho um vídeo que eu assisto com frequência em casa do sujeito que é especialista em nutrição, e ele diz assim: eu nunca vi ninguém levantar de manhã, né, e falar assim: nossa, acordei com uma vontade louca de comer uma salada de brócolis. Nunca vi, né? Pode até gostar de brócolis, mas você está em casa, aí de repente você abre a janela e bate aquele cheirinho de churrasco, você fala: rapaz, escuta o cheiro, né? Escuta, uma picanha. Aí você fala: até deu água na boca. Por quê? Porque é uma coisa desejável para quem gosta. Para o outro que é vegetariano, ela fala: não gosto de trepa aí não, isso faz mal, né? Se faz mal ou faz bem, isso é irrelevante, cada um cuida da própria saúde, cada um cuida do próprio corpo, né? Mas Paulo vem e diz assim: presta atenção, você convive numa comunidade de pessoas que creem em Cristo, e você tem aquele que acha importante comer só legume e verdura, e o outro acha que come de tudo e está tudo bem. Então o que você faz? Se você é do que come de tudo, não despreze o que não come. Se você é do que não come de tudo, não despreze o que come. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, e aí vem a expressão que é importante em Romanos, que a gente começou a ver lá no capítulo 1. Nós fomos aceitos por Deus, lá 1, 18, 16, 17, 18, lá do capítulo 1, né? O que diz lá? Nós fomos aceitos por Deus. Se você foi aceito por Deus, qual que é a relevância se você come verdura ou come carne? Nenhuma. Mas Paulo quer evitar problema de relacionamento dentro da igreja, problema que poderia estar acontecendo em Roma por causa desses grupos com heranças culturais distintas. E aí, isso é uma coisa que é bastante discutida no estudo de Romanos, né? Como você tem judeus vindos, né, cristãos vindos do judaísmo, ele traz toda a bagagem religiosa, e aí ele pode chegar lá, você vai encontrar isso, por exemplo, no livro de Atos, né? Aquela reunião que eles fizeram lá para discutir e dizer assim: ó, não precisa mais isso aqui, não é? Isso aqui não é exigido de ninguém. Por quê? Porque tinha muita gente que vinha do judaísmo e queria colocar na igreja cristã algumas práticas que eram da religião judaica. Aí eles se reúnem lá, os apóstolos, né, que é o chamado Concílio de Jerusalém, né, está lá no livro de Atos, para dizer: ó, vamos estabelecer uma regra aqui, né, até aqui pode, dali para lá não pode mais. Para quê? Para não criar uma nova forma de religiosidade, misturando um elemento daqui com outro de lá e tal, sabe? Essa coisa toda, tá? Então, qual é a ideia de Paulo? Ele está preocupado com o relacionamento de pessoas que são diferentes umas das outras. E ele pega aí 2 exemplos. Um deles é o da comida, tá certo? Que é o que come carne, e o que come de tudo, e o que come verdura e legume. E o outro exemplo é o daquele que pega um dia e acha que existe dia mais importante do que os outros, né? Vamos nos lembrar aqui, quando você fala de dia, na religião judaica o dia importante era o sábado. Na religião inicial dos cristãos, eles mudaram do 7º dia, que era o dia do descanso do Senhor, que era da religião judaica, eles passaram a se reunir no 1º dia da semana, tá? 1º dia da semana, que para eles lá não chamava domingo não, tá? Para nós aqui que é, né? Mas o 1º dia da semana era uma forma dos cristãos dizerem: não, nós separamos para Deus o primeiro, tá? Então, em vez de ser o 7º dia, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Não, nós separamos para Deus o primeiro.
né? Aliás, muitas igrejas hoje ainda adotam essa prática, por exemplo, no dia da ceia. A ceia é no primeiro domingo, por quê? O primeiro domingo é o domingo da ceia, porque nós oferecemos para Deus o primeiro, tá? Não é o caso da nossa igreja. Aqui nós temos ceia no segundo domingo à noite e no quarto domingo pela manhã, né? Se você, aí você vai dizer assim, mas então a gente está errado. Não, é a prática desta comunidade, tá? Não tem certo e errado nisso. Se você for voltar para a época da Reforma, principalmente para Calvino, que é a base da teologia reformada presbiteriana, Calvino achava que todos os cultos tinham que ter ceia, todos os cultos, né? E na verdade a gente tem 2 no mês, né? E a maior parte das igrejas, inclusive as presbiterianas, de maneira geral, tem 1 no mês, né? E normalmente no primeiro domingo. Nós temos 2 no mês, né? Segundo domingo à noite e quarto domingo pela manhã, né? E nós temos 2 celebrações de ceia por mês, tá? Então, para você perceber que até a compreensão do dia que era dedicado a Deus não era igual. E na igreja de Roma também acontecia isso. Você tinha aquele que falava assim, não, todos os dias são santos, todos os dias são dedicados a Deus. E tinha aquele que fala, não, peraí, você pode separar um dia especial para isso, né? Então você tinha aquele que destacava um dia e aquele que achava que todos os dias eram iguais, tá? Quem é que está certo? Paulo diz assim, nenhum nem outro. O que acha que um dia é melhor, especial, respeite aquele que acha que todos são iguais. Aquele que acha que todos são iguais, respeite aquele que coloca um dia como especial. Por quê? Porque vocês foram aceitos por Deus, como vocês são. E aqui não tem como fugir de um tema que é muito relevante para a nossa realidade. Aprenda a conviver com pessoas que são diferentes, que têm opiniões diferentes, e pare de perder tempo tentando convencer o outro para que ele seja igual a você. Não vai convencer, tá? Nós tivemos aí recentemente aqui no Brasil uma enxurrada de polaridade, como é que chama? De polarização, né? Principalmente na área política. Ou você é aqui, ou você é lá. Deixa de ser ignorante, né? O Gustavo vai falar, o pastor está pegando pesado de novo, está chamando a pessoa de ignorante. Ignorância não é um xingamento, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Você já ouviu falar de física? Tá? Você conhece física, você teve aula na escola de física. Você entende de física quântica? Sabe explicar a física quântica? Existe, tem gente especialista nisso, tá? Se eu tiver que falar da física quântica, eu diria o seguinte, eu sou ignorante. Eu tenho uma leve ideia de como funciona, eu tenho uma leve ideia por aquilo que eu li, mas eu não sei explicar. Se eu tiver que explicar, alguém vai ter que me ensinar. Então, para esse assunto, eu sou ignorante. Acabou de falar mal dele mesmo? Não, eu estou dizendo a realidade. A mesma coisa acontece quando a gente começa a querer que o outro seja a imagem e semelhança do que a gente quer. Não vai conseguir, não perca tempo com isso, tá? É verdade que na questão política recente do Brasil, né, se você quiser manter a sua sanidade, nem perca tempo discutindo, nem perca tempo, né? Por quê? Porque o sujeito já tem tudo aquela baboseira que ele aprende, que ele recebe nos WhatsApp da vida para argumentar e dizer para você que ele está certo e que você está errado, né? Então não perca tempo, tá? Aprenda a conviver com o outro. Eu sou desse jeito, o outro é de outro jeito, né? Ele é melhor que eu? Não. Eu sou melhor que ele? Não. Mas eu tenho que aprender a conviver com ele. Por quê? Porque ele foi aceito por Deus. Esse é o ponto. Pode falar, pega aqui o microfone para você poder falar e todo mundo ouvir. Então essa é uma questão que Paulo trata aqui de como lidar
lidar com pessoas que têm opiniões divergentes, diferentes dentro da comunidade. Eu sei que você pode dizer assim, mas nessa história política tem muita coisa que é fake. E é verdade, tem muito fake. Tem muita coisa que é absurda, né? Mas o que você vai fazer com o sujeito que gosta de fake? Que acha bonito? Não, isso aqui não pode, eu não vou nem discutir. Como é que isso aqui pode ser fake se eu concordo com aquilo? Eu não tenho o que fazer. Você concorda, você gosta? Adote. Agora, é fake. Não vai deixar de ser só porque você concorda com o negócio. Né? Então, de fato, é mais complicado um pouco quando a gente lida com essas questões políticas. Pode falar, Gustavo. Falou. A minha pergunta nessa linha mesmo, porque a convivência com pensamentos de opinião diferentes, ok, mas existem outros pontos que são inegociáveis. Sim. E aí, como é que você vai conviver com pessoas que têm divergências em pontos que a gente não abre mão, que a gente não negocia? Como é que fica essa situação? Sim, eu vou usar aqui uma expressão, não é minha essa expressão, é do Thomas Mann, que é um especialista em filosofia. Ele diz o seguinte: como é que você lida com quem é intolerante? E ele diz o seguinte: a única coisa que você não pode tolerar é o intolerante. Porque quando você abre espaço para tolerar aquele que é intolerante, aquele que acha que é dono da verdade, eu estou com a razão, você está errado, porque você não pensa igual a mim. Esse é intolerante, né? Você nunca vai ser correto, a não ser que você mude a sua maneira de pensar e pense igual a mim. Isso é intolerância. É o cara que impor a maneira dele pensar para o outro. Esse você não pode tolerar, né? Mas o que eu faço se é um irmão da igreja que pensa assim? Ele lá, lembra da música? Tu no teu cantinho e eu no meu? Sabe, lembra do hino? Tu no teu cantinho e eu no meu? Você continua sendo meu irmão, você continua sendo parte da comunidade, tal, mas não dá para conviver e fazer, vamos caminhar junto aqui porque o irmão aqui, não, o irmão acha que eu nem crente sou porque eu penso diferente dele. Tenha paciência, tá? Então, como intolerante, não se pode ser tolerante. Tá? Então, infelizmente, nós temos, isso faz parte do meio evangélico mais recente, né? O meio evangélico mais recente é muito fechado, é muito fundamentalista. Mas não pode falar isso. Como que não pode? Não, porque não foi assim que eu aprendi desde quando. Então, você não aprendeu? Eu não sei se você percebeu que o mundo continua em transformação, continua mudando. Aquilo que você aprendeu há 50 anos atrás, tem coisas que são, como você disse, inegociáveis. Tem coisa que mudou. Não, mas não pode. A expressão famosa do José Simão, que é escritor da Folha: Siri que dorme, a onda leva. Você ficou para trás, meu chapa, você vai ficar repetindo coisa que ninguém vai estar interessado, né? Hoje em dia está cheio de gente assim. Não, sabe por que a igreja não cresce? Porque quando eu era jovem, há 30 anos atrás, porque tinha isso, tinha aquilo, então não é mais. Você não é mais jovem, a igreja mudou, as músicas mudaram, a liturgia mudou, as pessoas querem outras coisas. Os jovens que hoje poderiam estar na igreja não estão, na maior parte dos casos, porque os pais não souberam como fazer com que eles entendessem o que era preciso para ficar lá, né? Não deu estrutura para o jovem. Aí o jovem chega na faculdade e começa a aprender que tem mais coisa do que ele ouviu quando era criança, e aí ele fala assim: me enganaram, e vai embora da igreja. Devia ter aprendido a ter fé em Cristo, em vez de aprender cosmovisão religiosa de como explicar o mundo. Se ele tivesse isso, ele ia para lá e ia aprender ciência lá, não ia ter problema nenhum com a ciência. Ciência é uma dádiva de Deus. E quem é contra a ciência, me desculpe, mas você está na contramão daquilo que é algo que é a maior bênção que Deus deu para o ser humano: capacidade de pensar. Capacidade de pensar. Hoje, ninguém hoje mais vai morrer por falta de penicilina. Qualquer um que tem um problema, você vai lá, compra na farmácia lá e toma e sara. Há 100 anos atrás, o cara morria.
Por quê? Porque não tinha. Mas quem que fez? Aí então, Deus deu inteligência para o ser humano para descobrir que tem uma coisa lá que resolve. Isso é bom ou é ruim? É bom. Não, mas não pode porque discorda daquilo que eu acredito na Bíblia. Não. A Bíblia não é livro de ciência. A Bíblia não é livro para confrontar a ciência. A Bíblia é o testemunho a respeito da palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo. Ela dá testemunho de Cristo. É Ele que é o Salvador, é Ele que você tem que conhecer, é Ele que você tem que seguir. O resto, não, mas eu aprendi, porque tem aqui um texto, um versículo aqui que fala, né? E aí o sujeito escolhe os versículos de acordo com o que ele já pensa, né? A mulher, lembra desse? A mulher deve ficar calada na igreja. Paulo disse isso. A mulher deve ficar calada na igreja. Na nossa igreja aqui, você já imaginou você chegar aqui e falar assim: as mulheres não podem mais falar? Como assim? Ninguém obedece esse negócio. Por quê? Porque era uma coisa específica para uma realidade, para uma cidade, para uma igreja, tá? Então não vá fazer do texto bíblico uma forma de avaliar a realidade atual, que é outra, e querer impor valores que são ligados a um momento histórico para outro momento histórico. Não dá, tá? Não funciona desse jeito. Pode falar. Vamos para a família. Tá. Um exemplo concreto, né, da nossa comunidade, apesar de eu achar que a nossa comunidade não é acolhedora, independente, mas só como exemplo, nós recebemos um casal homossexual. Né? E eventualmente uma pessoa, um grupo de pessoas não tolera isso na comunidade. E começa a rejeitar ou excluir esse casal. Uma certa tipo de tolerância. Mas como comunidade a gente quer acolher esse casal. Como é que a gente não dá para deixar esse cantinho hostilizando a comunidade da comunidade? Sim. Seu exemplo é muito bom por dois motivos. Primeiro, a IPU está discutindo esse assunto. Nesse momento, existe uma comissão da IPU tratando como é que a IPU vai se posicionar como uma realidade que já existe em algumas igrejas, né? Nós temos igrejas da IPU que tem membros que são homossexuais. E você fala o quê? Existe uma norma? Existe uma forma de lidar com isso? Tá? Então tem uma comissão trabalhando com isso. Esse é um aspecto. Outro aspecto que tem tudo a ver com o texto que nós falamos. Mas o homossexual está fora daquilo que é o habitual. Para aquela igreja de Roma, o habitual era não comer carne de porco. E Paulo fala o quê? Aquele que come de tudo, respeite quem não come. Aquele que não come, respeite quem come. Ou seja, entenda que você precisa ver o outro como alguém que foi aceito por Deus. Se Deus o aceitou, desculpe a expressão aqui, né? Vou falar de maneira, de novo, bem delicada, né? Toma vergonha na cara e aceite também, porque se Deus aceitou, quem é você para dizer que Ele não pode? Né? Deus aceitou a pessoa, não, mas a nossa comunidade, a sua comunidade que mude, porque se Deus aceitou a pessoa, e Deus aceita as pessoas como elas são, algumas são boazinhas, outras são mais ou menos, outras são malzinhas, e tem umas que são só pela graça mesmo, que pelo amor de Deus. Como dizia um personagem famoso aí do folclore evangélico, é a titica do cavalo do bandido, né? É nesse nível a coisa. Tem gente que é horroroso? Tem, mas o que é o argumento de Paulo? Você deve olhar para o outro como alguém que foi aceito por Deus, e se Deus o aceitou, você aceitar ou deixar de aceitar, qual o valor disso? Por isso que, aliás, a expressão que ele usa aí nesse texto, que é muito ruim na nossa tradução aqui, na tradução da linguagem de hoje, que ele fala daquele que é o escravo do outro, né? Na outra tradução ele usa a palavra servo, né? Como é que você vai lidar com o que é servo do outro? Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte:
Como é que você vai dar palpite na vida do outro que é servo de Deus? Que é alguém aceito por Deus? Se Deus o aceitou, quem é você para dar palpite se ele deve ou não ser aceito? Se Deus que é superior a todo mundo, aceitou a pessoa como ela é, quem é você para dizer, não, eu não quero? Você pode até não querer, mas isso não muda a realidade dela, né? Aquela expressão que o Gustavo usou hoje aqui, né? A ovelha é ovelha, independente de haver ou não pastor. Ela é ovelha porque é o que ela é, né? Ela foi aceita por Deus. Mas é homossexual, transexual, ou sei lá, né? Qualquer coisa. Hoje em dia está cheio de na verdade hoje está cheio de problema. Não pode isso, não pode aquele, esse não pode porque é negro, aquele não pode porque é branco, aquele não pode porque é homossexual, o outro não pode porque, né? E aí vai, esse monte de discriminação para o outro porque ele tem alguma coisa diferente de mim, né? E aí o Paulo vem e diz assim, presta atenção no serviço, menino, Deus aceitou o sujeito. Se Deus aceitou o sujeito, para de querer você dar palpite se Deus pode ou não pode, né? Mas ele é homossexual, e daí? Mas ele é mentiroso, e? Qual a novidade? Mas ele não tem a vida lá muito certa. Ele, quem mais? Ele é a torcida do Flamengo. Ou todo mundo aqui é santo, nunca faz coisa nenhuma errada, nunca fala nada de errado, nunca... Nós sabemos que não é assim. Então, o que Paulo faz nesse texto é algo muito atual. Aprenda a conviver com aquele a quem Deus aceitou. Não queira fazer ele ser semelhante a você. Por quê? Porque ele não é. E não vai ser. Tá? Mas pastor, mas aí a igreja, vou usar aqui uma expressão que é muito usada pelos fundamentalistas, a igreja está ficando muito liberal. Já viu essa conversa? A igreja está ficando muito liberal. A igreja está ficando liberal? Mas Deus manda Jesus para morrer num lugar de gente que não vale nada, e eu que sou liberal? É Deus que fez Jesus vir aqui e morrer por gente que não merece. Se ele aceita gente que não merece, quem sou eu para dizer que o outro não pode? Eu? De jeito nenhum. Eu não vou dar palpite. Eu vou dizer se Deus pode ou não pode? De jeito nenhum. Tá? E se Deus aceitou, como é que deve ser? E aí volto para a pergunta do Gustavo. Como é que deve ser a comunidade? A comunidade se declara seguidora de Jesus. Jesus é o modelo, é o padrão. Qual foi a pessoa rejeitada por Jesus? Me cita uma no Evangelho, qualquer um dos 4 Evangelhos. Fala uma pessoa que foi rejeitada por Jesus. Você tem Jesus chamando pessoas e a pessoa dando desculpa e dizendo que não pode porque tem outro compromisso, porque tem outra prioridade. Isso você tem. Agora diga um que foi rejeitado por Jesus. Inclusive gente que estava numa situação perigosa. Lembra da história da mulher que foi pega em flagrante adultério? A lei era explícita, foi pega em flagrante adultério. O que a lei dizia? Apedreje. Aí Jesus chega, ele vai falar assim, não, a lei está errada. Ele fala, o que ele faz? Vocês querem cumprir a lei? Muito bem, tá, muito bem, maravilha. Vamos olhar para essa mulher a partir do reino de Deus e não a partir da lei. Tem alguém santo aqui? Tem alguém aqui que nunca fez coisa errada? Se tiver, pode começar a apedrejar. E o que o texto diz lá? Que foi saindo um depois do outro. Por quê? Porque o cara sabia que ele também tinha telhado de vidro, né? E ele também tinha os podres dele. Então eu não posso falar do outro se eu também sou imperfeito. E todo mundo desistiu de apedrejar a mulher. Você diria, se fosse hoje, a gente diria assim, esse Jesus é encrenqueiro. Que sujeito liberal. Olha aí, a mulher foi pega em adultério. Tem uma norma que diz que não pode. Como que ele não
permitiu que ela fosse punida. Então, porque ele não estava preocupado com norma, ele não estava preocupado com lei, ele não estava preocupado com justiça da lei, ele estava preocupado com misericórdia, que é o evangelho que Jesus pregou. Ah, mas eu não gosto de misericórdia. Está no lugar errado, meu amigo. O evangelho é a base de amor de Deus pelo ser humano, misericórdia de Deus pelo ser humano, e você aprender a ser cada vez mais parecido com Jesus. Para de jogar pedra nos outros. Para de pegar a pedra, não, tem gente pior que eu. Para. Não é por aí. Isso não é evangelho. Isso é outra coisa. Tá? Ah, mas pastor, como é que a gente vai fazer se for um homossexual? A comunidade não diz que é seguidora de Jesus? Então, acolhe a pessoa. Acolhe a pessoa. Você acolhe gente que não é grande coisa, você acolhe gente que é mentirosa, que sonega imposto, você acolhe gente que é trambiqueira, gente que trai o marido, trai a mulher, você acolhe gente que é de tudo quanto é tipo. Por que você não vai acolher? Ah, não, imagina, o cara se veste com saia, onde já se viu? Joga a pedra no chão, filho. Larga a pedra para de querer jogar pedra nos outros. Você não está tão bom assim. Você não é tão bom assim para querer jogar pedra no outro. Tá? Então como é que deve ser a atitude da comunidade? A IPU está discutindo isso. E por que a IPU está discutindo? Eu não sei se você sabia, mas nós temos dentro da IPU 2 casos, um de um diácono e um de um presbítero que foi eleito pela igreja, e os 2 são declaradamente homossexuais. Todo mundo sabia que eles eram, só que o cara tem habilidade para aquilo ao qual ele foi eleito. A IPU virou liberal, porque onde já se viu um negócio desse? Elegeu, então, mas antes desses 2 que foram eleitos, também já tinha elegido para presbítero, para diácono, para pastor, para presidente não sei do que, para moderador não sei do que, gente que era mentirosa, gente que era sonegador de imposto, gente que... Você entendeu como é que é? Não tem ninguém melhor do que aqueles lá não, é a mesma coisa. Então a gente precisa parar de fazer classificação do que eu gosto como sendo permitido e parar de classificar o que eu não gosto, esse não pode. E aí eu tenho que usar o argumento de Paulo. Por quê? Porque foram pessoas aceitas por Deus. Como é que você lida com ela? Da mesma forma que Paulo instrui. Não sei se alguém aí tem a tradução. A tradução desse versículo primeiro no Almeida. Oi? Tanto faz, qualquer uma das duas. Diz assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Isso é a linguagem, a revista atualizada, tá? Acolhei ao que é débil na fé. Quando você fala que é débil na fé, é o fraco na fé, tá? E aí ele vai dizer, vai dar lá os 2 exemplos: o sujeito que não come isso ou come aquilo, e o sujeito que adota um dia e não adota, e o outro que não adota, né? Ele vai dizer: quem é melhor desses aí? Acolha o outro, acolha como alguém que pode estar num estágio da fé que ainda não chegou a conhecer tudo o que deveria, né? Aí você vai dizer: mas então quer dizer que quem acolhe está tendo uma atitude de maturidade? Sim, senhor. Sim, senhor. Por quê? Porque ele foi acolhido por Deus. Eu vou dizer que Deus não pode acolher? Eu vou dizer que Deus não pode aceitar? Eu? Não, de jeito nenhum. Tá? Então, quer dizer então que o pastor é a favor, o pastor não é a favor nem contra, coisa nenhuma. O que o pastor está dizendo é: nós precisamos ver as pessoas e acolher as pessoas como elas são. Por quê? Porque foi assim que nós fomos acolhidos por Deus. Nenhum de nós aqui merecia, nenhum era bom o suficiente, e Ele nos aceitou do jeito que a gente é.
Você não precisa dizer, mas você já imaginou se todo mundo tivesse acesso às coisas que você pensa e que até você às vezes fica com vergonha do que pensou? Você acha que alguém ia dizer que você é um cristão exemplar no mundo? Tá? Ninguém entra na sua cabeça a não ser o próprio Deus, né? Ninguém sabe o que você pensa, mas você já deve ter tido ocasião que você pensou coisa que você depois falou, nossa mãe, não acredito que eu pensei uma coisa tão estapafúrdia, tão absurda como essa. E você foi aceito por Deus, apesar disso, tá? E é bom lembrar que esse acolhimento se estende na questão econômica a outras comunidades e ao interreligioso, a outras comunidades. Não dá para fazer distinção de pessoa que pertence à comunidade, então o povo pertence à comunidade. Exatamente. O acolhimento, mas o cara é da outra igreja. E qual o problema? A igreja não é a igreja de Cristo, né? Eu vou fechar a nossa conversa aqui com essa expressão que eu ouvi lá no interior de São Paulo com um dos pastores da IPU lá, né? A gente teve uma reunião lá dos pastores lá em Campinas, acho que foi em Campinas, e ele falou assim: a igreja do Senhor Jesus vai muito bem, obrigado. A igreja instituição, e aí você fala igreja presbiteriana unida, igreja presbiteriana do Brasil, igreja metodista, igreja batista, igreja luterana, instituição, essa está em crise faz tempo, né? Faz tempo. Por quê? Porque a gente tem uma séria dificuldade de entender que a igreja instituição precisa ser cada vez mais semelhante à igreja de Jesus Cristo, que é aquela composta por todos os que creem. E a igreja que é composta por todos os que creem é essa que olha para o outro e diz assim: você não é igual a mim, você não pensa igual a mim, você é diferente, mas você foi aceito por Deus. E porque você foi aceito por Deus, você faz parte da mesma família que eu, né? Você tem irmão? Tem irmã? Você se dá bem com seu irmão, com a sua irmã? Você nunca brigou e nunca teve nenhuma discussão com seu irmão e com a sua irmã? Deixa de ser mentiroso, você brigou um monte de vezes, né? Eu já briguei nem sei quantas vezes com meus irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, né? A minha irmã, a última vez que eu fui na casa dela, ela queria me convencer de qualquer jeito do negócio do kit gay nas escolas. Eu falei: não, filho, isso não existe. Não, porque eu vi a sua neta estuda numa escola de igreja. A escola é mantida por uma igreja. Você acha que vai ter isso na escola que ela estuda? Não, mas eu estou preocupado. Então, depois ela descobriu que não tinha, nem nas outras e nem na escola da neta dela, né? Mas ela brigou comigo, né? Porque eu era o cara que estava contra, né? Deixou de ser minha irmã? Deixou de ser minha irmã porque pensa diferente? Não. Aliás, só para que você tenha ideia, a minha irmã faz parte de uma igreja que não é presbiteriana, é uma igreja pentecostal. O meu irmão faz parte foi criado como eu e a minha irmã. E o meu irmão fomos criados numa igreja presbiteriana independente, os três. Eu estou na IPU, a minha irmã está numa igreja pentecostal e o meu irmão está na IPB. Ou seja, nada a ver um com o outro. Por quê? Porque são três linhas completamente distintas. Algum deles deixou de ser meu irmão por causa disso? Pois é assim que você tem que pensar na comunidade. O irmão lá pensa diferente e tem outra opinião, você que tem mais lá. Ainda que seja alguém que acredita em fake news, você pode até falar: irmão, isso aqui é fake news, está aqui, ó, deixa eu mostrar para você que é fake news. Mas você não vai convencer, porque o sujeito que gosta de fake news, ele é alimentado por aquilo, ele gosta, né? Como pode ser mentira se é tudo o que eu penso? Então, é fake do mesmo jeito, tá? Agora, não deixe que a diferença de opinião, de posição, de compreensão, de seja lá o que for, seja motivo para você olhar para o outro e dizer: você não serve para ser meu irmão. Por quê? Por causa da orientação de Paulo. Se Deus o aceitou, quem é você para dizer que ele não pode? Quem é você para dizer que ele não pode ser aceito? Como assim? Leva lá o microfone só para poder aparecer aqui, senão não sai o volume suficiente para... Isso.
Você está falando, você está vendo algumas colocações, e agora você falou assim, a igreja, a instituição, está aqui há muito tempo. Mas, assim, eu não sou nenhuma estudiosa, né, e tal, mas eu nunca vi, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, óbvio. Eu nunca vi a igreja, a instituição, estar tão preocupada ou ativa, enfim, com coisas que, diante do que você estava falando aqui na escola dominical, nem devia ser pauta nossa, nem devia ser preocupação nossa. A igreja, a instituição, os seus representantes, né, tem propagado tanta fake news que eu tenho que perguntar, esqueceram do pagamento de água? Então, qual é a ideia de Deus que a gente está, de fato, permitindo que a gente polui e que a gente faça para os outros? Porque é muito. Eu não sei você, mas direto eu ouço assim: mas você não é crente? Mas você não é evangélico? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Ou acreditar, né? Ou passar adiante e tudo mais. Então, se você, de fato, tem algum tipo de comprometimento ou entendimento de que, de fato, a gente precisa aceitar, se ele é homossexual, se ele é negro, se ele é da urbana, se ele isso é irrelevante. No meu julgamento, perfumaria, se o que a gente precisa discutir, a igreja, né, precisa discutir algo mais profundo, por que a gente não preocupa com isso? No caso específico, a instituição em si está discutindo coisas que a gente precisava estar preocupado com outra coisa, que nós estamos distorcendo a ideia do próprio Deus. Sim. Eu vou responder a sua pergunta fechando a nossa conversa aqui em dois aspectos. Primeiro, nós temos uma reedição de uma coisa que era comum na Idade Média, que é a mistura entre religião e poder. É uma coisa que não era comum, nunca foi pauta de igrejas evangélicas, nunca foi interesse de igrejas evangélicas, e agora, há alguns anos para cá, isso se tornou uma coisa que as igrejas estão interessadas, até porque dá dinheiro, tá? É só você lembrar daqueles pastores que tinham dinheiro do Ministério da Educação, tá? Então, de repente ficou interessada no poder porque descobriu que dá lucro, né? Que é uma coisa que dá retorno não para a igreja, mas para algumas pessoas, principalmente líderes de igrejas. Então esse é um dos aspectos que não existia antes e que agora recentemente apareceu, que é a reedição da religião misturada com o poder, principalmente o poder político. Tá? E aí de repente as igrejas começaram a achar que nós podemos ter, e essa é a segunda questão, nós podemos ter, para solucionar o problema do Brasil, um presidente ou um líder que seja evangélico. Nós já tivemos, o Brasil já teve presidente que era membro de igreja, e sabe o que ele era? Ele era um general que mandou matar um monte de gente. Tá? Era um general da época da ditadura militar e era membro de uma igreja evangélica extremamente conceituada, chamada Igreja Luterana. Não é a igreja da esquina, não é aquela que abriu na portinha na esquina de baixo. Eu estou falando de uma igreja que veio da Reforma. O sujeito era presidente do Brasil, mas ele era general. E aí, entre ser general, ser militar e ser evangélico, o que ele optou? Vamos acabar com os inimigos, tá? Então essa teoria que é recente nas igrejas evangélicas, se você quer que o Brasil seja abençoado, você precisa de alguém que seja evangélico lá, isso é uma bobagem monstruosa, tá? Nós já tivemos, foi uma desgraça, e agora recentemente nós tivemos um que se dizia, né? Na verdade cada hora ia num lugar, mas ele se dizia, para ele dizer que ele foi lá e permitiu ser batizado no Rio Jordão, né? Para dizer que era evangélico, né? E eu não me lembro de absolutamente nenhuma atitude dele em 4 anos que fosse evangélica, nenhuma. Se você conseguir achar, por favor me passe, porque eu nunca vi.
Tá? Então, só para você perceber que há uma mistura que não existia e que hoje, infelizmente, as igrejas evangélicas, e aí eu concordo com você, as igrejas instituições, né, elas aproveitaram essa brecha para se juntar com o poder e algumas estão ganhando muito dinheiro com isso. Tá? Esse é o intuito da igreja de Jesus Cristo? Não, não é. O intuito da igreja de Jesus Cristo é seguir o exemplo de Jesus. E se você quiser seguir o exemplo de Jesus, provavelmente o poder político não vai gostar muito de você, porque você vai questionar o que ele não está fazendo. Você vai questionar o que ele faz e que é contrário ao ensino de Jesus. Ele não vai te dar dinheiro, ele vai criar problema para você. Então, infelizmente, a gente tem essa realidade no Brasil e não é de hoje. Ela já vem desde a década de 70 sendo construída, esse projeto de você ter, principalmente com o surgimento do neopentecostalismo e depois da junção de parte do neopentecostalismo com alguns pentecostais que viram uma brecha para criar um projeto de poder. Tá? Você não vai encontrar na Escritura nada dizendo que a igreja precisa ser a detentora do poder no mundo. Não, ela é para ser luz do mundo, ela é para ser sal da terra, não é para ser a que manda no mundo. O mundo, como diz a Escritura, o mundo jaz no maligno, ele não quer nada com Deus. Não adianta você querer botar a goela abaixo das pessoas, porque elas não querem nada com Deus. Tem gente nas igrejas que não quer nada com Deus, você imagina fora. Então a gente não pode ser ingênuo e misturar projeto político com evangelho. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? E por conta disso é que a gente tem essa crise hoje nas várias denominações. Tem denominação que era absolutamente ecumênica, se dava bem, tinha projetos juntos, simplesmente se fecharam, não tem mais conversa com ninguém. Tá? É o caso, por exemplo, da Igreja Metodista. A Igreja Metodista, eu fiz o mestrado e doutorado na Universidade Metodista em São Bernardo. Vai lá para você ver o que acontece hoje. Virou um gueto de meia dúzia de pastores que têm interesse em ter poder. E aquela grande, não tem mais. Por quê? Porque tem outro projeto, tem outra ideia. E a Igreja de Jesus Cristo vai muito bem, obrigado. A igreja instituição está difícil, está difícil, infelizmente, tá?